Nós vivemos para os livros, doce missão neste mundo dominado pela desordem e pela decadência. E esse corte eu retiro aqui de O Nome da Rosa, um livro que vai falar sobre livros. Olá, que bom que você está aqui para mais um vídeo deste canal. Eu sou a Úrsula e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, sem spoilers, sobre o livro O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Já te peço para se inscrever no canal se não for inscrito, deixa um like logo no início do vídeo, comenta esses comentários e o like ajuda muito a divulgar, o vídeo para outras pessoas, compartilha com os amigos. Então vamos começar essa resenha. Gente, a minha história com essa obra, O Nome da Rosa, começou lá com os meus 16 anos, quando eu fazia ainda o ensino médio, e um professor, o William, de geografia, uma sessão ali de cinema, porque ele gostava muito de trazer filmes que estavam relacionados ao conteúdo que a gente estava aprendendo, então ele gostava de Charlie Chaplin, e um dia ele trouxe essa obra aqui, O Nome da Rosa, a adaptação, de 1986, vou deixar a capa aqui para vocês, e desde que eu assisti essa obra lá em sala de aula, 15 anos atrás, eu fiquei muito impactada, porém eu não sei porque eu não me atinei que a obra era baseada em um livro, Só que em algum momento lá, o ano passado, surgiu pra mim essa capa aqui, em alguma postagem lá do Instagram, e me despertou a vontade de ler O Nome da Rosa. Inclusive eu coloquei ali na minha lista para ler, TBR, de aniversário, e me empenhei em poder estar adquirindo justamente essa edição. E se você não tem essa obra aí na sua casa, vai adquirir ainda, Espero que você adquira com o meu link. Indico sim essa edição aqui, porque esse livro é um livro muito denso, com muitas passagens em latins. Várias edições anteriores não continham as traduções, porque inicialmente a primeira edição ali, o autor não disponibilizou as traduções das citações em latim. São várias, gente. Inclusive, essa edição aqui tem uma revisora que fez todas as traduções no final aqui do livro. Vou tirar essa jacket para facilitar. E tem as páginas, Então, à medida que você for lendo, você pode ir recorrendo às traduções em latim lá no final do livro. E tem um prefácio muito interessante, tem uma preparação para a obra muito legal, então super indico essa obra, A edição também, capa dura. Eu comprei essa aqui é um sebo na Shopee, de segunda mão. Tem um amassadinho aqui, mas não estragou a beleza da capa. E antes de eu começar a falar um pouco mais sobre a obra, eu quero contextualizar vocês com um pouquinho sobre o autor, porque é muito da experiência dele ele vai trazer essa experiência, essa carga de conhecimento para a obra, tá bom? Humberto Eco nasceu em Alexandria em 5 de janeiro de 1932 e faleceu em 19 de fevereiro de 2016. Então, no próximo mês ele já vai fazer 6 anos de seu falecimento, Foi um escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo italiano, de forma internacional, porque ele ministrou aulas em Yale, em Harvard, na Universidade da França, na Universidade da Colômbia. Ele tinha várias obras, inclusive uma obra ensinando a fazer teses, vou deixar a capa aqui para vocês. E ele tinha outros artigos muito conceituados na área de simbiótica, que é ali, um estudo de símbolos e signos linguísticos e não linguísticos. E ele traz muito de simbiótica para esse livro. Então, por aí vocês vão entender que é uma obra bastante complexa. Primeiramente, é importante dizer que é um romance policial que se vai passar em 7 dias dentro de uma abadia. Porém, em meio a esse romance policial, vão ter várias outras informações, várias outras contextualização. O livro se inicia com um estudioso religioso encontrando um certo manuscrito lá em 1800 alguma coisa. Esse manuscrito foi escrito por Addison, que era um monge franciscano e que no final da sua vida, ali com seus 80 anos, decide relatar uns acontecimentos muito bizarros, e surpreendentes que ele vivenciou ali com poucos anos, quando ele era um jovem monge, em 1327. Então o livro é ambientado no século XIV. Logo no início do livro, o Addison vai trazer toda uma contextualização dos bispos e de como estava a Igreja Católica ali. Sabemos que a Igreja Católica, que a Idade Média estava vivendo uma transição e muitas disputas dentro da Igreja, porque estavam em transição ali da Idade Média para a Idade Moderna. E muitos estudiosos
estudiosos religiosos dentro da Igreja Católica, que tinha várias facções, estava em conflito em relação a modernidade, a liberar o conhecimento, reter esse conhecimento. Um monge muito conceituado é convidado ali pela abadia, uma abadia italiana, para participar de algumas reuniões que estão discutindo sobre heresia, sobre essas questões divergentes dentro da igreja. Ele é convidado pelo próprio Papa e pelo abade da abadia, né? Que o abade é ali o religioso, comanda essa abadia. E esse monge, ele se chama Guilherme de Baskerville, e aí a gente já começa a perceber uma certa referência ao Sherlock Holmes, né? Porque o Cão de Baskerville é um dos livros mais famosos que tem uma história com Sherlock Holmes, e o seu jovem, né, monge, que está ali como seu escritor e auxiliar, é o Watson, que se você pronunciar junto com o Watson, parece uma semelhança bem próxima, né? Então a gente já tem uma referência bem clara e faz mesmo uma homenagem. Então esses dois monges, que são franciscanos, chegam na abadia para participar dessas reuniões, né? O Guilherme de Baskerville para poder mediar as reuniões e o Watson para ser seu ali registro, né? Para ser seu escritor e seu auxiliar. Só que ao chegar lá, eles descobrem que estão acontecendo assassinatos. Monges dentro da abadia estão morrendo misteriosamente. E eles vão passar 7 dias investigando esses assassinatos, ao mesmo tempo em que eles se preparam ali para essas discussões que vão ter dentro da abadia. Então nós vamos ter duas vertentes, porque ao mesmo tempo em que eles estão investigando os assassinatos, vão surgir questões filosóficas e teológicas no meio da história. Essas passagens são bastante complexas, tem muita citação em latim, como eu disse, que em outras edições não tinham tradução, mas aqui nessa ediçãozinha tem boas traduções. E sim, gente, elas fazem diferença você voltar lá e ler, porque muitas vão te dar um contexto e te preparar aí para os novos acontecimentos. E se você perder alguns dessas passagens em latim, pode prejudicar um pouquinho ali a sua leitura. Cada capítulo, gente, tem aqui, né, o dia em que está acontecendo, e esse aqui abaixo, após a nona, refere-se ao horário em que está acontecendo o evento, e o Humberto dá um spoiler do que vai acontecer nesse capítulo. É bem interessante isso. E é um livro robusto, não é uma leitura fácil, uma leitura densa, vai te exigir muito. Eu quero, inclusive, falar para vocês que após ler esse livro, eu fui assistir ao filme, então eu tive que pagar uma mensalidade ali para a HBO de forma legalizada, né, para assistir o filme. Foi uma grata surpresa poder revisitar essa adaptação e descobrir que realmente é uma ótima adaptação, porém tem falhas, e a adaptação diverge, obviamente, do livro em algumas coisas, mesmo porque são 2 horas de filme e não teria como retratar tudo que essa obra tem a oferecer nessa edição de 592 páginas. Contou com atores muito bons, principalmente o Sean Connery, que faz ali, né, interpreta o Guilherme de Baskerville. E esse autor, ele já era famoso na época por interpretar o 007. Então, ele traz muito. Agora, eu não consigo mais imaginar o Guilherme de Baskerville sem pensar nesse ator, porque ele ficou incrível. O ator que faz o Watson também, que faz o Malaquias, que é o bibliotecário, e outros personagens, tem uma atuação excelente. Também é importante ressaltar que tanto o livro como o filme são indicados para maiores de 16 anos, porque tem muita violência, corpos, né, cenas positivas mesmo de cadáveres, tem também mutilação, autoflagelação, sexo e muitos outros gatilhos, né, que podem aí te impactar. Então é um livro aqui que já tem uma leitura densa, né, o filme também é denso. Quero deixar um adendozinho que o filme, ele dá uma floreada, ali faz um finalzinho um pouco mais ameno que o próprio livro. O livro é um pouco mais trágico, né, gente? Além disso, para poder trazer essa resenha para vocês e também para me adentrar um pouco mais nessa obra, eu li esse outro manuscrito, que esse outro livro do autor, que é o pós-escrito de O Nome da Rosa.
Esse livro, gente, ele é muito difícil de achar, não tem novas edições, você vai encontrar só para comprar em sebos, tanto virtuais como presenciais, e eu não encontrei. Se eu fosse esperar comprar online para chegar, ia demorar muito para me trazer essa resenha. Então, eu entrei no acervo da Biblioteca Digital da universidade onde eu trabalho, e lá eu busquei, né, fui na sorte tentar ver se encontrava esse livro, e eu encontrei sim um manuscrito, né, digitalizado, livro digitalizado por uma professora para uso apenas acadêmico. Devo dizer que não estou incentivando leituras de documentos não oficiais, mas nesse caso eu utilizei PDF do livro digitalizado apenas para uso dentro da universidade, tudo bem? Mas você pode encontrar ele em sebos, caso você queira aprofundar mais, né, sobre a leitura de O Nome da Rosa. E nesse livro tem uma passagem que eu queria citar aqui para vocês, que vai dizer um pouco sobre como vai ser o início dessa leitura para vocês. Então acompanha aí. Depois de ler o manuscrito, os amigos da editora sugeriram-me que diminuísse as primeiras 100 páginas, que achavam muito difíceis e cansativas. Não tive dúvida, recusei, porque argumentei se alguém quisesse entrar na abadia e viver nela 7 dias, tinha que aceitar o seu ritmo. Se não conseguisse, também não conseguiria ler o livro inteiro. Daí a função penitencial iniciatória das primeiras 100 páginas. E se alguém não gostar, tanto pior para ele. Vai permanecer nas encostas da colina. Ele está falando ali que as 100 primeiras páginas, quando Artson vai trazer a nossa contextualização do que acontecia na época ali de 1327, vão ser páginas difíceis, densas. E você, do outro lado, pode se frustrar com esse livro, se você tem alguma dificuldade, nunca teve contato com filosofia, teologia, né? Estudo de símbolos, como eu disse, mas vale muito a pena, gente, vale muito a pena enfrentar essas páginas, conhecer essa abadia. O Adson e o Guilherme ali vão começar a investigar esses assassinatos e eles vão começar a sentir que esses assassinatos têm a ver com livros proibidos da biblioteca. E a biblioteca dessa abadia é uma biblioteca enorme que ninguém tem acesso. Ela é uma referência ali, né, do catolicismo, de todas as obras mais importantes da época, só que apenas o bibliotecário tem acesso, e para ter acesso a livros específicos, cada monge estudioso precisa solicitar ao bibliotecário, e algumas obras não podem ser acessadas. A própria biblioteca é um labirinto. O mais interessante é que o autor, ele traz aqui pra gente um mapa, né, da abadia, e tem as localizações aqui de onde vai ocorrer os assassinatos, a distância ali entre a igreja e a biblioteca. Tem muitos mistérios, gente. Então, assim, para mim, esse livro é como se fosse uma grande macarronada, com muitas informações, teologia, filosofia, signos. Tem uma profecia aqui, tem citação à obra de Aristóteles, especialmente um livro específico que é Poética, que fala sobre o riso. Tem ali umas discussões, né, sobre liberar ou não o conhecimento de forma geral. E muitas outras coisas. É um livro de camadas, é um livro que vai te entregar muito, vai exigir muito de você, mas vai te entregar muita coisa também. E tem um gostinho ali, um molhinho, tempero, que é um mistério. Então esse eu acho que é o grande segredo de uma obra tão grande e tão densa, virar um best-seller, porque ele pegou um elemento muito aclamado, né, que são os romances policiais, são muito famosos, todo mundo, assim, pelo menos eu não conheço ninguém que não ama um romance policial, ou um filme policial, né, e aí ele traz esse elemento, né, da investigação para um livro que vai ter outras discussões. E, gente, que maravilhoso! Esse livro, assim, me deixou tão instigada, tão impactada, reflexiva. Eu cheguei a sonhar com ele depois que eu terminei de ler. É um livro com muitas camadas que vai te deixar feliz e triste e querer dar um de Sherlock Holmes. É um prato cheio. Isso aqui é um livro que eu provavelmente vou reler ou pelo menos revisitar as minhas anotações, porque tem muita coisa, gente, muita filosofia, muitos nuances. Tem também algumas simbologias em torno de esculturas, de pinturas, de livros. E é um livro que vai crescer teus olhos aí de diferentes formas, que vai te deixar pensando por muitos dias. Embora a obra, como eu disse, não seja uma obra fácil de ler, eu levei aí mais ou menos uns 15 dias para ler ela. Demora um pouco para você concluir, porque se você for buscando todas as referências e tentar fazer suas próprias pesquisas, você vai crescer ainda mais na leitura. Bom,
Bom, gente, eu queria finalizar essa resenha dizendo que leia o livro, ó, fiz muitas marcações, é um livro 5 estrelas, favoritado, que eu amei conhecer, mas saiba que vai ser uma leitura ali muito complicada no início, você vai demorar um pouco para se ambientar, tem vários personagens, eu aconselho você a anotar, e são 7 dias de muito mistério, muito amor aos livros, personagens cativantes e odiosos ao mesmo tempo. Nós vamos ter aqui um vilão terrível. Então é muito interessante. A biblioteca, gente, é um surto. E eu aconselho que você, depois de ler o livro, vá ver o filme, porque o filme ele vai te trazer toda aquela ambientação da abadia, você vai conseguir visualizar realmente como seria uma abadia. A biblioteca tem uma cena, porque eles se perdem na biblioteca, porque ela é feita no formato de labirinto. No filme dá para você ver, sentir essa energia de dentro da biblioteca, que é muito, muito interessante. É um livro antigo, o filme é antigo, a imagem não tá tão boa, a imagem tá um pouco escura, mas vale muito, muito a pena. E se você gostar muito do livro, também indico o pós-escrito, né, de O Nome da Rosa, porque vai te engrandecer ainda mais. Que leitura maravilhosa que eu fiz, eu nem imagino assim como descrever para vocês. Eu finalmente após aí, mais de 15 anos, revisitar essa história e consumir tudo que eu pude dela. E eu espero que vocês leiam, se lerem, comprem com o meu link, por favor, se tiver interesse. E me conta aqui nos comentários se você já leu, se vai aí investir nessa leitura, se gosta do Umberto Eco. Esse aqui foi o romance de estreia dele, porque até então ele só tinha escrito artigos e outros livros mais didáticos. E ele tem outros livros que eu quero ler em algum momento. É isso. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender, que vocês tenham gostado dessa resenha. Muito obrigada por assistir até o final. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!